Distopia, ditadura da saúde, resistência. Quando eu terminei de ler o Conto da Aia, eu me lembrei de um livro que eu li alguns anos atrás que também fala de uma distopia regida por um regime totalitário. Esse livro é o romance Corpus Delicti, da Julie Zee. Mas diferente do livro da Margaret Atwood, nesse livro aqui o sistema, que se chama Método, é completamente amparado pela ciência e conceitos como família e religião desapareceram. E nesse vídeo eu vou fazer uma resenha sobre o Corpus Delicti. Meu nome é Lívia Corbellari e esse é meu canal Livros por Lívia, no qual vou resenhar alguns livros da literatura de hoje, ou seja, os nossos contemporâneos, seja na prosa ou na poesia. E para começar o primeiro vídeo do canal, eu escolhi o livro Corpus Delicti, da alemã Julie Zee, que foi lançado em 2013 pela editora Record. E esse livro, ele tem muito a ver também com esse momento que a gente está vivendo agora, porque ele conta sobre um regime totalitário, né? Na verdade, ele é uma ficção científica que se originou a partir de um momento de crise, de uma pandemia que gerou guerras, muitas pessoas morreram. Então veio esse sistema chamado Método, que é o sistema que impera aqui nesse universo do Corpus Delicti. E nesse sistema, as pessoas abriram mão da própria liberdade em nome de ter uma saúde. Nessa sociedade ninguém mais fica doente, né? A doença ela foi praticamente abolida. A Julie Zee é uma escritora alemã que estreou na literatura em 2001 com o livro Águias e Anjos, que ganhou o prêmio Livro Alemão do Ano. E pela editora Record, além do Corpus Delicti, ela também tem publicado o livro A Menina Sem Qualidades, que até virou uma série na MTV. A Julie Zee, ela também é advogada, e isso transparece na literatura dela. A gente tem aqui uma linguagem bem direta, bem objetiva, e também o livro traz algumas cenas de julgamento e dentro do tribunal que são muito bem descritas e enriquecem bastante a obra. O livro também não determina em que momento se passa da história, ele não é datado, ele não fala isso passa em 2020, 2030, ele fala apenas que é um futuro bem próximo do nosso. Fala também que essas pessoas elas estavam tão perdidas nesse momento de crise que elas completamente abriram mão de toda a liberdade em troca desse método que trouxe de volta a paz para a sociedade. O método, ele controla totalmente essa sociedade e ele é amparado pelo conhecimento científico e pela racionalidade. E ele mantém esses corpos assim cativos por meio da vigilância. Todos os cidadãos são obrigados a enviar relatórios médicos, né, para o Estado. Relatórios com exame de urina, relatórios com exames de sangue, relatórios sobre a alimentação que está sendo saudável, quantidade de exercícios físicos que cada um é obrigado a fazer. E esses relatórios são enviados para o Estado, que tenta manter essa população completamente saudável para conseguir usar o máximo do potencial humano. Para manter esse sistema, além dos relatórios, as pessoas também têm chips implantados embaixo da pele que enviam também informações médicas ao Estado e ajudam no reconhecimento de cada um mais rapidamente. E há também um sistema jurídico muito forte por trás que persegue e pune todo mundo que não se enquadra nessas regras ou que não entrega os relatórios ou que entrega os relatórios um pouco ali abaixo dos níveis esperados de cada cidadão. E vivendo nesse sistema, a gente tem a Mia Hall, que é a personagem principal do livro. Ela é bióloga e ela nasceu nesse sistema. Ela não conhecia como era o método antes, na verdade ela não conhecia o mundo como era antes do método. E ela acabou de perder seu irmão, o Mortis Hall, que se suicidou. Ele foi acusado de um crime, na verdade ele foi acusado de um estupro e o DNA dele foi encontrado na cena do crime. Só que até o final ele alegou inocência, até o final do julgamento, né, ele alegou inocência e não suportando tudo isso que estava acontecendo com ele, ele se suicidou. Antes disso acontecer, antes da Mia perder o irmão, ela acreditava totalmente no método e seguia o método. Até por ser bióloga, ela acreditava completamente na ciência e na razão, não tinha nenhuma dúvida. Mas depois disso, de perder o irmão e ver o irmão alegando inocência, ela começou a duvidar da sua crença do método e dos próprios métodos do método. Apesar do luto, a Mia não tem direito a ficar triste nem a se sentir deprimida. Mesmo assim, ela para de entregar os relatórios ao governo, porque ela não se sente mais à vontade de fazer os exercícios, ela não se sente mais vontade de comer, ela não faz mais os exames de sangue e mesmo os exames de urina que são obrigados, porque todos os dejetos do sistema sanitário são enviados automaticamente para o método analisar, eles começam a perceber que tem alguma coisa de errado com ela, porque os níveis delas estão abaixo do esperado.
Primeiramente, ela é convidada apenas a depor, a se explicar o que está acontecendo. Mas depois que isso começa a se agravar, ela começa a ser tratada como uma criminosa. A Mia, então, começa a entrar numa espiral dentro desse sistema. Todo momento ela é convidada a depor, a se explicar, nesses ambientes burocráticos, nesses ambientes institucionais, e isso começa a cansá-la cada vez mais e cada vez mais questionar esse método. Eu queria também agora destacar alguns outros personagens que fazem parte dessa trama. O primeiro deles é o advogado Pisa-Flores, o advogado da Mia, e o segundo deles é o jornalista Kramer, que tem vários embates com ela durante o livro, muito interessante sobre o método, né? Ele é um jornalista que apoia o método incondicionalmente e eles começam a entrar muito em conflito e tem diálogos ótimos entre eles no livro. Outro personagem muito interessante também, inusitado, é a amante ideal. Isso mesmo, ela não tem nome, o nome dela é Amante Ideal. Ela é como se fosse uma companheira ou uma namorada imaginária da Mia, só ela que vê. E ela também funciona como um alter ego, porque ela fica, às vezes, convencendo a Mia de fazer coisas mais radicais, de fazer coisas mais ousadas, de fazer o que ela realmente quer e não o que o método quer que ela faça. Voltando ao enredo do livro, esse processo contra a Mia vai virando uma bola de neve, se tornando cada vez maior, ganhando muita cobertura pela mídia, e ele acaba dividindo um pouco a sociedade entre aqueles que são contra e os que são a favor do método. Em um momento do livro que ela já está muito cansada de ter que se explicar, ela faz um discurso para vários jornalistas, e eu vou ler um pedacinho desse discurso para vocês. Eu me recuso a confiar em um corpo que não representa meu próprio sangue e minha própria carne, mas sim a visão coletiva de um corpo normal. Eu me recuso a confiar em uma normalidade que define a si mesmo como saúde. Eu me recuso a confiar em uma saúde que define a si mesmo como normalidade. Eu me recuso a confiar em um sistema dominante que se apoia em conclusões circulares. Eu me recuso a confiar em uma segurança que pretende ser a última resposta possível sem revelar qual é a pergunta. É nesse momento do livro também que a gente começa a conhecer alguns grupos de resistência. Um deles é o DAD, ou seja, direito à doença. É óbvio que no livro eles são tratados como um grupo terrorista, mas a gente começa a perceber que alguns das bandeiras deles são bem simples, né? Eles defendem o direito da pessoa a fumar, da pessoa nadar num rio natural, da pessoa comer uma fruta do pé e de namorar quem ela quiser. Porque nesse sistema, você só pode se relacionar com pessoas que têm um sistema imunológico compatível com o seu. O Estado, ele tem tipo uma espécie de Tinder que ele escolhe esses parceiros possíveis para você que vão ter o sistema imunológico compatível e que sim, você pode ter um relacionamento. Eu comecei relacionando esse livro com o conto da Aya, mas como a gente foi conversando aqui, vocês podem ver que eles se distanciam em vários pontos, né? Questões como religião e questões de gênero não são abordadas no livro e foi uma coisa que eu fiquei muito curiosa, principalmente em relação ao papel da mulher nessa sociedade. Por exemplo, questões como aborto, será que são legalizadas? Não dá para saber porque o livro não aborda isso. Mas por ter muitas questões jurídicas no livro, eu acredito que que esse sistema ele é baseado em preceitos básicos dos direitos humanos. E questões como essa talvez já fossem superadas nessa sociedade. Eu percebo também que uma comparação com os livros 1984 e Admirável Mundo Novo podem ser mais óbvias, mas o Corpus Delicti ele tem uma voz própria. Ele mostra as várias justificativas que podem levar um sistema totalitário a tomar o poder e a se fortalecer a partir do medo das pessoas, nesse caso o medo de ficar doente. E também fala sobre a intervenção do Estado no nosso corpo, né, a ponto de tornar esses corpos cada vez mais dóceis e sugar a potencialidade humana ao máximo. Então, para quem gosta de uma boa ficção científica bem estruturada e original, fica a minha dica para ler o Corpus Delicti da Julie Zee. Bem, esse foi o primeiro vídeo do meu canal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E eu vou pedir também para se inscrever no canal e deixar um like, porque é muito importante, principalmente para mim que está começando. Então, até o próximo vídeo.